Vamos pedir a irmã Carolina para fazer a abertura. Boa noite a todos. Então vamos, neste momento, serenar a nossa mente, buscarmos esse mundo de paz e de luz, onde a espiritualidade sempre nos abençoa e emana o seu amor sobre todos nós. Jesus, Mestre amado, estamos mais uma vez nesta casa de oração, com saudade dos teus ensinamentos e buscando mais uma vez a nossa religação com o alto. O nosso primeiro sentimento, mestre, é de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado na escola da vida. Estarmos aqui neste planeta com todas as bênçãos de todos os seres da natureza que interagem e nós usufruímos de tudo da tua perfeição. Que cada um de nós nesse instante possa receber do alto as bênçãos que necessita para dar prosseguimento com coragem, com resiliência nas estradas da vida. Que todos os outros irmãos, em outras paragens, em outros continentes também, possam receber os bálsamos de todos os espíritos ligados a este planeta e responsáveis também por esta transição, por este momento em que os espíritos encarnados necessitam do amparo, do alívio, do consolo, para que possam dar prosseguimento à sua educação terrena, na fé, no amor e na harmonia. Que todos os nossos passos, Senhor, sejam firmes para seguirmos o teu roteiro seguro. Que Francisco de Assis, o mentor espiritual desta casa, com milhares de trabalhadores anônimos, possam nesta noite intuir o palestrante para que a sua mensagem toque o nosso coração e possa fazer ressoar os ensinamentos aqui aprendidos. E que cada um de nós possa internalizar dentro do seu coração essa mensagem preciosa para que ela emane a emoção do amor e a ação do trabalho. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, hoje e sempre. Meu Deus, com essas vibrações dessa prece, em teu nome sacrosanto, em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, e das famílias amorosas de São Francisco de Assis. E de cara nós declaramos aberto o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu, que são tuas bênçãos, meu Deus, em nome de Jesus, vão se materializar em forma de socorro e de amparo para todos os irmãos que aportaram a casa do caminho, que se encontram na casa do caminho no intuito, tanto encarnado como desencarnado. E agora vamos passar para a irmã para a leitura do Evangelho da noite. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. Encarnados e muitos desencarnados que se fazem presentes. Então, a mensagem é do Fonte Viva, de Chico Xavier, Emmanuel. Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas, disse Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte.
a quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. A quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva: aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. A mensagem é clara no que diz respeito às nossas responsabilidades para com o outro. Quando Jesus nos disse: ama o teu próximo. Então ele nos pede que cuide do nosso próximo. Existem muitos necessitados e cada um de nós pode fazer um pouquinho, auxiliando com o pensamento, porque o pensamento tem força, é energia viva que envolve, seja em qualquer ponto do universo. Uma ação do resgate, estarmos atentos aos irmãos que têm problemas, têm tristeza, e muitos chegam à beira do suicídio. Precisamos ficar atentos. Fiquei muito contente em ver uma mensagem postada no telefone 188, né, para aqueles que de repente pensam em tirar a vida, não conseguem resolver seus problemas e a solução é o quê? Ir para um lugar que se chamou um dia Vale do Suicida, para alguma região da espiritualidade em que haverá muito mais choro e ranger de dentes. Não resolve. E nós podemos ajudar. A forma de seguirmos o Cristo é estarmos atentos ao nosso próximo, ao outro, aquele que está do nosso lado, aquele que pouco conhecemos, mas sentimos que tem problema. É nossa responsabilidade. É a única forma de seguirmos o Mestre, é entender o seu Evangelho, é tudo que ele fez. Tudo que ele fez foi para o próximo dele, que éramos nós, que somos nós. Então, e podemos fazer um pouquinho, sim. Todos nós podemos fazer um pouquinho, né? Todos nós temos pessoas que sabemos que precisam de ajuda, seja emocional, seja de elementos físicos, de um alimento, seja de uma palavra amiga. Muitas vezes detectar isso, uma palavra amiga para poder tirar de certa situação uma força, mostrar caminhos que precisam ser seguidos na verdade. Vivemos dias muito difíceis, apesar das alegrias que o futebol tem trazido, que as festas de São João, de São Pedro, de Santo Antônio têm trazido. Isso a espiritualidade usa, esses momentos de alegria com responsabilidade, para produzir muitos trabalhos importantes, para fazer muitos resgates, porque eles precisam disso, desse momento, né? Você vê como a Copa do Mundo está sendo importante do ponto de vista da união das nações. Pode parecer uma grande bobagem a gente falar, não vou assistir o jogo, tal, aquilo é uma bobagem, que não gasto de dinheiro. Mas quando a gente vê todo mundo junto, confraternizando, a espiritualidade aproveita esse momento para trabalhar. E essa energia produzida é relocada em locais que precisam. Então, que tenhamos mais alegria nas nossas mentes, nos nossos corações, olhar mais para o outro, ver o que o outro está precisando, né? Às vezes um olhar, um jeito de se postar,
é indicativo para isso. Então, eu só vou chamar a atenção disso. Olhe mais para o seu lado. Olhe mais para aquele que está em casa. 188. Do CVV. Ligação gratuita. Mas também na nossa casa nós temos o atendimento. Nós podemos fazer o atendimento fraterno. Se conhece alguém, direcione para a gente. Ou nos informe para que possamos fazer abordagem. Tá certo? Tem uma coisa, eu vou fazer esse comentário. Nós temos uma colega nossa, frequentadora dessa casa, que há muito pouco tempo tentou suicídio. Graças ao bom Deus não conseguiu. Eu não consegui ainda falar com ela, mas ela está sendo atendida por esta casa, espiritualmente. E não só por esta casa. Nós temos irmãos também, amados irmãos, que estão cuidando dela. Não é isso, Argemira? Então, assim, a gente pode não estar presente, eu não consegui falar com ela, mas a gente está trabalhando. Eu não lembro o que eu faço durante o meu sono, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu trabalho muito. E digo mais, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito. Nós estamos ativos. Tá? Então, seguir Jesus é isso. É nos interessarmos, é termos compromisso, é seguirmos esse caminho que Ele nos mostrou. Ama o outro, o próximo. Aproveitem a palestra, como sempre, Argemiro nos traz informações preciosas, uma palavra amiga, gentil, e tenho certeza que iremos aproveitar muito. Tá? Tenham todos uma boa noite, aproveitem a palestra, depois tem o passe normal. Quero informar que o passe do sábado continua a partir das 14 horas, todos os sábados, independente de festividades. Tá? Sentimos uma ausência ontem mesmo, a frequência, eu cheguei tarde porque estava viajando a trabalho, mas nós tivemos poucos atendimentos, praticamente só foi da equipe de trabalho. Tá? E direcionem para nós pessoas necessitadas de atendimento, pessoas com problemas de depressão ou tristeza, e nós temos um pouco a ajudar. Eu, inclusive, estou com 2 livros, que é o tratamento da depressão através dos passes, de Jacomelo. Quem estiver interessado, me procure, está à disposição. E tenho 2 também de Manual do Passista. Aqueles que estiverem interessados também nas técnicas, conhecer as técnicas e se aprimorar mais, tá? Me procurem. E tem uma coisa legal, que está assinado por Jacó. Tá? Então, obrigado pela atenção e vamos ouvir. Meus irmãos, minhas irmãs, agora a partir desse instante, o irmão Argemiro é o responsável por nossa reflexão. Que Jesus abençoe o seu verbo como sempre brilhante, e que a Falange Francisco de Assis ampare a todos que aqui se encontram na Casa do Caminho, saudando também os irmãos que pela internet acompanham o nosso trabalho, desejando a todos muita paz, muita saúde, muito amor, e que a rosa quística floresça nos seus corações. Agora com a palavra, irmão Argemiro. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer, uma satisfação de estar aqui, rogando ao Mestre Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, a equipe franciscana que já se encontra no ambiente, fazendo o seu trabalho. Que Deus os abençoe. De onde vêm os mártires? Lá no início, Adão conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, depois a Abel.
Abel tornou-se pastor, Caim, lavrador. Nós conhecemos a história. Caim, por ciúmes, matou Abel e foge, ficando apenas o casal, que em seguida geraram Sete, que era o terceiro filho de Adão. Nesse ínterim, Adão viveu 800 anos e ainda gerou filhos e filhas. Mas o tempo todo de vida de Adão foi de 930 anos. E depois disso morreu. Sete viveu ainda 105 anos e gerou Enos, que gerou Lameque. Lameque viveu também 180 anos para poder gerar seu primeiro filho. Interessante, com 180 anos, né? Mas lembrar de um detalhe: o ano não tinha 12 meses. E aí gerou esse filho, o qual pôs o nome de Noé, que nós conhecemos também, não é? É um velho conhecido nosso. E Lameque ainda viveu depois disso mais 595 anos, gerando mais filhos e filhas. Sua vida total foi de 777 anos. Povo para viver, né? Graças a Deus. E aí, com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Deus abençoa Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhe ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós conhecemos a história de Noé, que foi anunciado a ele que haveria o dilúvio, que mataria grande parte da vida na face da terra, e daí deu-se prosseguimento. E aí vem as gerações, veio Abraão, e o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Todos sabemos que Abraão é um patriarca conhecidíssimo na história da Bíblia. E aí, ele tinha um problema com sua esposa, Sarai, que não podia ter filhos. E Sarai recebe uma intuição para que, através de uma escrava sua, ela pudesse ter os filhos de Abraão. Consulta Abraão, sugere, ele aceita, e aí Abraão, aceitando a proposta de Sarai, se aproxima de Agar, que era a sua escrava, e ela concebeu-lhe um filho. Deu à luz a esse filho, ao qual ele pôs o nome de Ismael, que foi um grande profeta. Abraão tinha por volta de 86 anos quando gerou Ismael. Aí vem Isaque, que rogou ao Senhor por sua mulher, que também era estéril, e o Senhor, ouvindo o seu apelo, Rebeca, sua mulher, concebe, e ela, ao consultar a Deus, Deus lhe diz que ela tinha 2 nações em seu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas, ou seja, ela tinha 2 filhos gêmeos em seu ventre. Primeiro nasce um, que era bastante vermelho e muito cabeludo, a quem deram o nome de Esaú. Em seguida veio o seu irmão, e interessante, agarrado no calcanhar do irmãozinho. Eles brigavam dentro da barriga dela. Ao nascer Esaú, Jacó, que era o outro filho, veio em seguida agarrado no mocotó do outro. E aí Jacó cresce, torna-se homem. Quando ele volta de Padã Arã, que era uma cidade lá, Deus o abençoa e diz: teu nome é Jacó, mas tu não te chamarás mais assim. A partir de agora tu serás Israel. Jacó passa a ser chamado Israel, e Deus lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, farei de ti uma grande nação. Jacó segue, toda a sua descendência gera em torno de 70 pessoas. Viviam naquela região de Hebrom, e José era o último filho de Israel. Era o filho caçula, digamos assim, a quem ele tinha um apreço muito grande, pois era o filho da sua velhice.
Por sua vez, os irmãos enciumados, porque José era quem levava, digamos, os fuxicos, os malfeitos dos irmãos para o pai. E isso causava revolta neles, porque o pai tinha por ele um apreço diferente dos demais. Juntam-se os irmãos, Judá, que era o mais velho, tem uma ideia brilhante. Ao invés de matar o irmão e sujarem as mãos com o sangue dele, venderam-no a um grupo de ismaelitas que ia em direção ao Egito. Lá, os manianitas vendem José a um cidadão chamado Putifar. Ele era um eunuco de Faraó e também chefe do exército de Faraó. Jacó contava na época com 17 anos e era quem apacentava as ovelhas ali próximo, junto com outros irmãos de outras esposas de seu pai. E aí, ao chegar no Egito, José é vendido e passa por todo um sofrimento que nós conhecemos a história. A esposa de Putifar, José era um jovem bonito, forte, inteligente, dotado de um dom de perceber as coisas, de traduzir sonhos. Ele tinha essa mediunidade. E a esposa de Putifar sempre estava arrodeando e tentando de alguma forma para deitar-se com ele. E José nunca aceitou, dizia: olha, eu mando em tudo aqui, por ordem de meu patrão, menos em ti. É a única coisa que eu não posso tocar nesta casa. O resto era José quem resolvia. Putifar passou todos os direitos para José. José era quem administrava tudo. Mas ela fez uma armadilha e agarrou José. José se desvencilha, mas ela fica com a túnica dele. E ela grita, né? Os outros empregados da casa correm, ela faz aquele alarido. Putifar, quando chega à noite, ela informa a ele que foi atacada por José. Putifar manda prendê-lo e José, injustamente, vai para a prisão de Faraó. Lá, logo o carcereiro percebe o dom de José de administrar, e tudo que José tocava, organizava. Ele era muito centrado. Então o camarada já entregou a ele as chaves, ele era quem tomava conta da prisão. Era um preso que cuidava dos outros. Nisso chega o copeiro e o taefeiro mor lá do Faraó, que tinham cometido um erro, e Faraó mandou que os prendesse até ele ver o que era que faria. E nós conhecemos a história, né? José adivinha o sonho de Faraó, quando ninguém tinha adivinhado. José comanda todo o Egito, ele é o governador do Egito, a segunda pessoa do Faraó. O Faraó entrega-lhe o anel de sinete, que era o símbolo maior do poder, e diz perante a todos: abaixo de mim, aqui sentado no trono, é José quem manda. E teve aquelas 7 pragas, que teve aquelas coisas que assolaram o Egito. José controlou e organizou tudo e seguir adiante. José trouxe toda a sua família depois, onde habitaram lá um vale que foi dado pelo Faraó, onde eles habitaram e ficaram por muitos anos. Jacó, pai de José, morre. José prossegue cuidando dos irmãos. José também chega a uma idade de 110 anos e também desencarna, foi embalsamado lá mesmo no Egito, colocado num sarcófago, e pede que, quando Deus mandasse o Salvador, que os ossos dele fossem levados com eles. E aí vem o outro, 400 anos depois, vem Moisés. Moisés, que era filho de um homem com uma filha de Levi, que na época que engravidou, o faraó tinha ordenado que toda criança que nascesse do sexo masculino deveria ser morta, porque os hebreus estavam se multiplicando muito. Mas as parteiras não atenderam ao pedido de Faraó, e Moisés escapa, porque a mãe o esconde, colocam na cestinha, aquela história que nós conhecemos. A filha de Faraó o encontra, ela, por sua vez, cuida dele, mas quando ele está grandinho, leva de volta, e ela o adota como filho, e Moisés fica lá, no castelo de Faraó, lá, e fica como príncipe. Vendo o sofrimento daquele povo, descobre que ele é um hebreu, e numa discussão com um dos soldados que estava agredindo a um dos seus, um hebreu, ele olha, vê que não tem ninguém, mata o soldado, enterra-o, mas alguém viu e o denuncia, e ele
é perseguido e ele foge, vai para o deserto. Lá ele constitui família, encontra um senhor que tem umas filhas e ele constitui família e fica lá como criador de ovelhas. Certo dia ele estava um pouco mais afastado, já perto do monte, o monte de Deus, e ouve uma voz que o chama: Moisés, Moisés. Era Deus, através das sarças ardentes, se comunicando com Moisés, ele passando a missão de salvar o povo da escravidão dos egípcios. E aí ele diz: eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés esconde o rosto para não olhar para Deus com medo, né? E ele disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi seus clamores e por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Vai, eu te envio para Faraó, para que tire todo o povo, meu povo, do Egito. Mas aí Moisés diz: Senhor, quem sou eu para ir lá falar com Faraó e libertar o povo? Vai que eu te ordeno. Moisés não acreditava que era capaz de realizar tal feito. Era muito forte o poder de Faraó, e ele era caçado por ter morto um egípcio. Mas Moisés obedece, vai, faz como Deus determina. Seu irmão Arão é quem faz a fala, porque Moisés tinha uma dificuldade, um defeito facial na boca, e ele falava um pouco trope, e seu irmão entendia perfeitamente. Deus se comunicava com Moisés, Moisés passava para o irmão, e o irmão era seu intérprete, digamos assim. E Moisés serviu durante o tempo que pôde, tirando o povo da escravidão, após aquelas 10 pragas do Egito, né? E ele consegue tirar o povo e seguir pelo deserto, aonde passaram mais de 40 anos para chegar na terra prometida, né? E com isso, Moisés, já na sua velhice, já com mais de 120 anos, tendo em vista que sua morte se aproximava, ele pede para que tragam os ossos de José para seguir com ele, para lá na terra deles eles serem enterrados. Então, após a morte de Moisés, o filho de Num é quem vai assumir. E Deus diz: meu servo Moisés morreu, vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. E mais uma vez o rio Jordão, ele não abre como o mar, mas ele baixa bastante suas águas para que eles atravessem. E Deus diz: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. E o povo segue, e acontece da forma que foi dito por Deus, que Josué, que era o filho de Num, leva todo o seu povo e morre também lá adiante com 110 anos. Aí vem Sansão, vem Davi, vem Salomão, que é um dos reis muito conhecido pela sua inteligência, vem Elias, que era outro profeta, vem Jó, vem Jeremias, outro profeta, vem Ezequiel, vem Daniel, e vem também Isaías, que Isaías é exatamente o profeta que anuncia a vinda de Jesus. E ele diz lá, no momento em que estão discutindo, ele e alguns sábios, ele diz a eles: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes será devastada. Dizendo isso aos sábios. E eis como Jesus nasce. Nós conhecemos a história, né? Ela, Maria, esposa de José, e tem aquele todo procedimento, fogem do Egito, de Jerusalém, enfim, nasce Jesus. Jesus traz consigo a lição do amor, não trouxe nenhuma lei, não trouxe nenhuma religião, porque ele mesmo diz: eu não vim derrogar a lei, e sim dar descumprimento. Ele apenas dá mais ênfase à lei do amor, nos convidando a nos amarmos. Em uma de suas falas ele diz: se vos amardes como eu vos amei. Então nós precisamos entender o que é esse amor.
Esse amor que nós conhecemos talvez seja apenas umas nuances dele. O amor de pai, de mãe, de filho, de esposa, o amor por um amigo, não é? Mas nós não conseguimos ainda amar aquele que nos faz mal. E uma das recomendações do mestre era que amássemos os nossos inimigos. E aí, nós sabemos da história, vem João Evangelista, que era um dos principais apóstolos, Paulo em seguida, aí vem Joana d'Arc, que era a reencarnação de Judas Iscariotes. Lá adiante vem Martim Lutero, que era a reencarnação de João Evangelista. Vem Francisco de Assis, e assim vem sucessivamente, a cada instante, surgindo esses vultos, essas criaturas que eram enviadas por Deus com uma missão, a missão de dar prosseguimento a tudo aquilo que Jesus havia trazido, todos os seus ensinamentos. Nós sabemos da grande luta que foi de Martim Lutero, que rachou a igreja, digamos assim, dividiu, a partir de então surgindo o protestantismo, porque ele protestou naquela época contra os desmandos da igreja. Ele não conseguia entender como era que a igreja fazia aquilo com o povo, cobrando entrada no céu. Certa feita ele vai até Roma, ainda estudante de teologia e na eminência se tornar algo maior dentro do clero, e vê lá padres entrando em bordéis, naquela época, vê fila enorme de pessoas maltrapilhas, sofridas, aleijadas, dando os níqueis que lhes tinham para receberem uma penitência de subir as escadas, orando para que conseguisse a salvação, enquanto outros paravam carruagens, davam moedas de ouro e recebiam o salvo-conduto para entrarem no céu. E aquilo revoltou Martim. Então, nós sabemos da história de toda a sua luta, da perseguição, traduziu a Bíblia sozinho. Realmente foi um dos mártires que nós não podemos esquecer. É linda a sua história. E aí, no dicionário, nós vamos encontrar que mártir é quem sofreu torturas ou morte por sustentar a sua fé cristã. Ele não abriu mão nunca disso. E diz também que é quem sofre muito. Então nós percebemos que todos esses mártires passaram por esses momentos para justamente chamar a atenção, para que nossos olhos se voltassem e dessemos mais atenção, porque pouco se lê com relação a esses vultos, a esses mártires, e nós não sabemos, conhecemos algo pouco das histórias deles por não buscarmos mais. É necessário que leiamos para que compreendamos como se deu essa vinda, esse envio desses, digamos assim, anjos, para nos proteger, para nos dar essa força, para que possamos conduzir nosso fardo com mais firmeza. E aí, a 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nasce Allan Kardec, filho de Jacques Baptiste Antonin Rivail e Jeanine Louise Duhamel, que era a mãe de Kardec. Foi batizado pelo padre Batre no dia 15 de junho de 1805, na igreja de Saint-Denis de La Roche, e seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas como surgiu esse nome Allan Kardec? Foi através de um espírito que conviveu com ele na época dos druidas da Gália Antiga, e lá seu nome era Allan Kardec. Como Allan Kardec era muito conhecido no meio pedagógico da região ali de toda a França, enfim, da Europa, ele não quis colocar nas suas obras espíritas o nome real e colocou o pseudônimo de Allan Kardec. E aí surgia o nosso codificador. Ele casou com a professora Amélie Baudet. Suas principais obras antes de publicar as da doutrina espírita foram o Plano para o Melhoramento da Instrução Pública, Curso Prático e Teórico de Aritmética segundo os métodos de Pestalozzi, a Gramática Clássica Francesa, Manual para os Exames de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, Programas do curso ordinário de Física, Química, Astronomia e Fisiologia. E Kardec foi esse ilustre pedagogo,
substituto de Pestalozzi. Nota-se aí que Kardec era dotado de uma cultura muito grande. Antes de vir para o Espiritismo, ele era protestante, não praticante, mas toda a família era. E aí Kardec vai dar continuidade ao seu trabalho, recebendo as informações, mas a primeira vez que ele teve contato com os fenômenos foi em 1855, lá em maio, na casa de Madame Plamaison, na casa do senhor Bodin. Foi lá onde ele teve esse contato, onde as mesas giravam, batiam, e após a insistência do seu amigo, o senhor Patier, que o levou para que ele visse aqueles fenômenos, porque até então Kardec não se interessava por isso. Ele, como um cientista, ele não acreditava nessas coisas. Mas nesse dia foi, viu, olhou que a mesa não tinha fios, não tinha truque, e aí ele diz a grande frase: para um efeito inteligente deve haver uma causa inteligente, e eu vou descobri-la. Foi quando Kardec adentrou na pesquisa, recebendo informações através dos espíritos, e fez esse trabalho magnífico que nós devemos ler, devemos aprender, porque está tudo lá que nós precisamos. As informações vindas do plano espiritual, para acabar, desmistificar essas questões que hoje nós ouvimos tanto aí, mistérios de Deus, quando não há mistério. São coisas naturais. E aí, em 1º de janeiro de 1858, ele fundou a Revista Espírita. Já em 18 de abril de 1857, ele publica o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Na sua primeira edição, haviam apenas 600 e poucas perguntas. Depois é que ele, nas outras edições, colocou 1019 questões, que é esse que nós temos hoje. Mas foi um trabalho que ele recebia por volta de 1000 cartas, de todos os pontos onde ele conseguia contato, informações mediúnicas, onde ele as compilava, analisava e chegava às respostas. Fez toda essa compilação, um trabalho muito exaustivo, mas conseguiu. Pensou até em desistir, mas quando fez menção em desistir, um espírito veio e disse: olha, a missão é tua, você foi o escolhido, se você não quiser fazer, não tem problema, a gente arranja outro. Aí Kardec olhou e disse: o recado eu vou ter que fazer, e continuou. Na primeira quinzena de janeiro de 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. E aí foi quando também, mais na frente, em outubro, houve o grande auto de fé de Barcelona, que é aquele momento onde foram queimados na praça em Barcelona, lá na Espanha, mais de 300 livros da doutrina espírita. Um livreiro que era um dos homens de confiança de Kardec, Maurício Lachato, era um livreiro lá da região e era um dos maiores divulgadores da doutrina espírita lá na França. Era com quem Kardec mantinha esse grande contato e mandava as obras para que ele as espalhasse pela Europa. E esse auto conseguiram queimar mas foi uma propaganda muito boa a favor do espiritismo, porque chamou a atenção das pessoas, por verem aqueles livros queimados, ficaram curiosos em saber o que tinha ali. E aí triplicou a saída dos livros, né? Porque as pessoas queriam saber o que era que tinha ali, que foi queimado naquela época. Aí, em abril de 1864, Kardec escreve o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, 1º de agosto de 1865, publica O Céu e o Inferno, e em janeiro de 1868, ele publica a Gênese, que é exatamente a síntese dos 4 primeiros livros. Recomendo que, quando puderem, leiam a Gênese. Tem tudo lá de uma forma sucinta. Como vimos, é uma síntese desses 4 livros. É muito bom de ler, tem muita informação lá. Apesar de ser uma leitura, para alguns, muito árida, né? Porque o livro ele é muito científico, digamos assim, mas é perfeito para que entendamos as outras obras, porque vem na sequência.
Em 31 de março de 1869, aos 65 anos, Kardec desencarna. Ao desencarnar, deixou alguns rascunhos que sua esposa consegue resgatar com alguns amigos e escreve o último livro de Kardec, mesmo ele desencarnado. Então, no dia de sua morte, foram feitos 4 discursos. Um pelo senhor Levante, representante da Sociedade Espírita de Paris, Camille Flammarion e Alexandre Delane, pelos centros espíritas distantes, e o senhor Miller, pela família de Kardec. Camille Flammarion, nós sabemos que é um grande espírito, tem livros fantásticos, recomendo também que leiam as obras dele. E aí, sua esposa, Amélie Baudet, após a morte de Kardec, ela contava com 74 anos de idade, viveu mais 14 anos, desencarnando a 21 de janeiro de 1883, com 89 anos. E daí nós percebemos que se não fosse o esforço, o sacrifício desses mártires, e passaram por todos esses sofrimentos, as perseguições de Kardec eram inúmeras, não só pelo plano físico, mas também pelo plano espiritual. E se não fossem a garra dessas criaturas, nós não teríamos essas informações hoje, porque ninguém se predisporia a passar pelo que eles passaram. Nós adoramos Chico Xavier, não é? Quem não adora? Mas ninguém queria ser, ninguém aguentaria passar o que Chico passou. Então nós percebemos que não é tão simples. Nós temos sim cada um uma missão, mas nossa missão já é em relação conosco mesmo, é uma coisa mais entre nós, ou seja, entre nossas famílias, esse ambiente que nós vivemos. Essas criaturas vieram por amor, se predispuseram a isso, foram convocadas, obviamente, e aceitaram, sabendo o que iam passar, porque Kardec foi avisado: olha, você vai ser muito perseguido, muito achicalhado, mas você fique firme que nós estaremos com você, porque não era brincadeira. Imagine aquela época, como era difícil. Então nós percebemos que todos esses, Martim Lutero, por exemplo, a Inquisição não o pegou por pouco. Então teve todo esse processo para chegar até hoje, e hoje nós nos deparamos com quem? Com um Martin Luther King, com um Gandhi, com uma Madre Teresa de Calcutá, pessoas também que se dispuseram a fazer o bem em nome do Cristo, e sem nenhum recurso. Martin Luther King foi o homem que lutou contra o racismo. Gandhi libertou o povo da Índia sem dar um tiro, sem matar um soldado inglês. E as pessoas até zombavam dele: mas você vai jogar flor em quem dá tiro em você? Então a gente percebe que não é tão simples. Se analisarmos a nossa missão em relação a deles, a gente vai ver que é uma diferença enorme, não é? Porque poucos de nós suportam algum sacrifício. Às vezes a preguiça não deixa, e o medo de encarar, não é? Mas nós temos que enfrentar, sim. Essas dificuldades não são nada mais, nada menos do que exercícios para as maiores que virão. Maiores, sim, mas não serão grandes, porque eu já passei pelas menores. É o exercício. É como se eu fizesse 10 barras todo dia e fosse fazer uma prova e precisasse fazer 20. Ora, se eu faço 10 todo dia, por que eu não faço 20? Então é mais ou menos assim. Requer um pouco de esforço, mas nós estamos aptos, porque Deus não daria, como diz, fardos pesados para ombros frágeis. Então cada um está dentro daquilo que lhe é possível. Nossas dores, nossas angústias, é suportável, está dentro do nosso limite. Agora, eu não posso dar mais vazão a isso, ou seja, trazer mais carga para mim. Pelo contrário, temos que encontrar a forma de sair dessa situação. Somos mártires aí, porque suportamos os nossos sofrimentos, como Jesus recomendava que fôssemos resignados. A resignação está aí, em saber que estou sofrendo, mas que vai passar, que eu vou suportar, que aquilo tem uma solução, que eu estou buscando, que eu vou atrás. É nesse sentido. E nós somos competentes para isso. Existem algumas datas que marcaram alguns eventos por serem dessas pessoas que nos antecederam. Por exemplo, em 20 de fevereiro de 1822, desencarnou em Salvador Madre Joana Angélica de Jesus, que é
Joana de Ângeles. Em 26 de fevereiro de 1842, nasceu Camille Flammarion. Em 1º de janeiro de 1846, nasceu Leon Denis, o grande filósofo espírita que todos conhecemos. Em 9 de janeiro de 1862, nasceu em Gênova, na Itália, Dr. Ernesto Bozano, outro grande espírito. Em 22 de setembro de 1868, nasceu no Rio de Janeiro, Caibar de Souza Schutel. Quem não leu ainda um livro de Caibar Schutel, né? Em 1º de maio de 1880, nasceu em Sacramento, Minas Gerais, o nosso tão conhecido Eurípides Bassanufo, grande espírito. Em 21 de janeiro de 1883, fundou-se a revista O Reformador, que até hoje está aí conosco. Acho que vocês já leram essa revista. Em 2 de abril de 1910, nasceu o nosso querido Francisco Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E nós sabemos que foi outro marco. Passou tudo o que passou, sendo sempre aconselhado pela mãe, que lhe recomendava paciência, suporta. Depois, conhece Emmanuel, que o acompanha até seus últimos instantes. Em 25 de setembro de 1914, em Avaré, São Paulo, nasceu José Herculano Pires, outro espírita de grande vulto. Em 12 de abril de 1927, desencarna Leon Denis. Em 5 de maio de 1927, nasce em Feira de Santana, na Bahia, o nosso tão querido Divaldo Pereira Franco. Em 29 de agosto de 1831, nasce no Ceará, lá na freguesia do Riacho do Sangue, o nosso querido Bezerra de Menezes. Em 4 de dezembro de 1935, desencarna Charles Richer, que foi um grande pesquisador. Em 10 de dezembro de 1835, nasceu em Sevilha, na Espanha, Amália Domingos Soler, uma médium fantástica. Ela se desdobrava, ia ao plano espiritual, fazia as consultas e voltava e escrevia. O livro dela, Reencarnação e Vida, é fantástico, tem histórias maravilhosas. No dia 14 de julho de 1942, desencarnou em Salvador Manuel Filomeno de Miranda, outro vulto do meio espírita, grande escritor, grande médium. Em 24 de junho de 1943, desencarnou Ernesto Bozano. Em 16 de janeiro de 1916, foi fundada a Federação Espírita Paraibana, 1916. Em 9 de março de 1979, desencarnou José Herculano Pires. Em 9 de março de 1984, desencarna a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Quem não leu o livro dela ainda, principalmente a grande obra, que lida com as questões suicidas. Um trabalho maravilhoso de Ivone. Ivone era uma médium que ela se desdobrava, via a cena, voltava e escrevia. Todos os seus livros são relatos desse contato dela com o mundo espiritual. E em 30 de junho de 2002, desencarna o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o maior médium que se teve notícia até hoje aqui no Brasil. O mineiro do século, aquele a quem devotou toda a sua vida em auxiliar, em ajudar ao próximo, dando um exemplo para todas as religiões. Era respeitado por todos os credos, pela sua simplicidade, pela sua forma de lidar com as pessoas, com amor, com respeito. Chico, nós conhecemos a história dele, e eu diria que até pouco, porque se fôssemos contar tudo da vida de Chico, existem momentos de Chico que são maravilhosos, exemplos de vida. Certa feita, Chico trabalhava ainda no Ministério da Agricultura, saía de casa já um pouco atrasado para pegar a condução para chegar no trabalho. Uma senhora que morava próxima à casa dele, uma velhinha, quando ele passa, ela chama Chico. Chico já a conhecia, ela gostava de conversar, e Chico disse: pronto, vou chegar atrasado e meu chefe vai
Mas aí Emmanuel diz: Chico, volta. Esse ônibus que passou, você já perdeu. Então, atenda a ela. Chico volta, conversa e sai, porque estava na hora de passar o outro ônibus. E ele sai apressado. Aí Emmanuel diz: olha para trás. Quando ele olha para trás, vê saindo da boca daquela senhorinha flores em direção a ele. Aí Emmanuel diz: imagina se você não tem atendido, o que viria. Então são exemplos maravilhosos. Nós não temos tempo de ouvir o outro, e é uma das maiores caridades que se faz, que nós chamamos de ombro amigo. Nós não temos tempo, para ouvir as lamentações do outro, mas é a maior caridade que se pode fazer. O exemplo está aí com o nosso querido Chico. Madre Teresa, por exemplo, uma senhora de estatura pequena, com problemas seríssimos na coluna, problemas pulmonar por conta do defeito na sua coluna, mas ela trabalhava incessantemente, dioturnamente, quase não descansava, dormia ao relento no chão, porque não suportava dormir numa cama. Em alguns momentos ela conduzia nos braços pessoas mais pesadas do que ela. Não se sabe de onde vinha tanta força. Quer dizer, sabemos, E ela o fazia com amor. Já a Madre Teresa de Calcutá, certa feita ela estava limpando as feridas de um leproso. Um homem muito rico chega lá para fazer uma doação e alguém diz: aguarde um pouco que ela está atendendo a um senhor. O homem curioso vai olhar e observa ela tratando daquelas feridas. E ele olha e diz: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela olha e diz: nem eu faço por amor. Então são essas criaturas que trazem esses exemplos, mesmo com todo o seu sofrimento. Mas vejam que vale a pena, porque não é um simples sofrer, não é um simples martírio, é uma caminhada como a nossa, cheia de percalços, de buracos, de pedras, de espinhos, mas que ao atravessar teremos toda uma estrada confortável para caminhar. Então, que isso nos traga algum alento para percebermos o quanto é pequeno as nossas dificuldades e os nossos problemas. E nós podemos sim tirar eles, como diz no popular, de letra. É só querer, é só buscar, é só pedir. Então, vamos acreditar. Nós somos capazes, somos mártires, porque passamos pelos nossos sofrimentos, pelas nossas angústias. Mas passar de cabeça erguida, como todos esses passaram, em momento algum baixaram a guarda, em momento algum pensaram em desistir, talvez uma suscitação ou outra, mas não com aquele: não aguento, vou parar, não suporto. Não. Havia sim as ideias para que eles parassem o serviço que estavam fazendo, porque ia beneficiar a humanidade. Quanto a nós outros, vamos fazer por nós, porque nós precisamos ter para poder oferecer, como dizia o nosso Francisco de Assis: é dando que se recebe. Então, seria basicamente isso, para nós compreendermos o quão é difícil estar aqui, e eles sabem disso, porque por aqui passaram. Por isso que nos ajudam com tanto prazer, com tanto amor. E ai de nós, se não fosse essa pequena ajuda, porque infelizmente eles não podem interferir, porque o que nós viemos para fazer, somos nós quem temos que fazer. Então, rogar a Jesus, nosso Mestre, que sempre nos conceda essa fortaleza, nos dê essa dignidade, para suportarmos a condução dessa nossa cruz, que por nós foi confeccionada, para chegarmos, ao atravessar todo esse mar revolto, buscar a calmaria e aquilo que nós merecemos por termos suportado, por termos singrado esse mar bravio. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Agradecemos ao irmão Admira a sua participação, a sua palestra, sobretudo evocando datas históricas importantes do movimento espírita, inclusive no Velho Testamento, que é a base da fé de todos nós, vem exatamente da Torá, a de Moisés, e fez uma pesquisa cansativa, mas trouxe aqui dados curiosos, inclusive com as datas
astronômica de quem vivia no passado, né? Então, somente que o calendário que nós usamos hoje, chamado calendário juliano, nasceu em Roma, e esses fatos que ele evocou de pessoas que viviam quase 1000 anos, o calendário era bem diferente, não era o que é hoje. Então, esses anos possivelmente correspondem à mesma coisa dos homens velhos de hoje. Então, somente é que os calendários não eram a mesma coisa, razão porque, por exemplo, nós temos um irmão colaborador da nossa casa, chamado Matusalém, que veio 974 anos, parece, né? Mas esses anos, de verdade, devia corresponder a 80 ou 100, né, o nosso calendário, talvez. Nós agradecemos o irmão Admiro, agradecemos a todos que acompanharam a sua palestra até agora. Foi uma aula de verdade, de datas históricas importantes do movimento espírita e do movimento espiritual, desde o Velho Testamento até o dia de hoje. Te agradecemos, meu Deus, pelas bênçãos que nos proporcionaste até esse instante, e te imploramos que a tua misericórdia socorra e ampare todos aqueles que estão ligados conosco através da internet, os irmãos que se encontram na Casa do Caminho, pedindo conosco essa tarefa de amor, de bênçãos e de paz, desejando também que esse Brasil encontre o seu destino, os problemas que ora sofremos sejam superados pelo bom senso, sobretudo pelo amor, e que Jesus é o comandante supremo da barca cósmica onde estamos navegando, e que o Brasil está destinado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por conseguinte, não devemos temer o futuro do Brasil. Todas as coisas que hoje maculam a nossa sociedade, os erros, os enganos, a violência, a droga, uma série de coisas, tudo isso vai passar, assim, e nós esperamos que não demore muito tempo que o Brasil encontre o seu destino de um país profundamente religioso, profundamente cristão no sentido mais amplo. E agradecido por tudo, meu Deus, nesse instante pedimos permissão, para em teu nome santo, em nome de Jesus, teu filho amado, o pastor maior das nossas esperanças, e das falanges amorosas de Francisco e claro, mas é para a primeira parte do nosso trabalho, implorando que a segunda parte, que nos propomos a diminuir a dor do nosso próximo, tanto encarnado como desencarnado, tenha a tua mão poderosa e santa abençoando, meu Deus, em nome de Jesus.